nesse dia 3 de outubro, nessa segunda-feira, que para uns é um dia de início de trabalho, de início de começo de semana laboral, e para a comunidade Sementes do Verbo é um dia de oração pessoal, de oração mais de um dia de Shabbat, de pôr no coração de Deus tudo o que vivemos no final de semana e de rezar, de interceder. Hoje vamos meditar o número 318 sobre o formador geral é vigilante tendo em vista a santificação das almas. O formador geral é vigilante tendo em vista a santificação das almas dos membros da comunidade. Tem a responsabilidade de vigiar pela boa administração dos sacramentos, em particular da Eucaristia e da confissão. A preocupação de fazer amar e venerar a Eucaristia e vigiar para que os doentes não sejam privados dela. Visita as diferentes casas e preside os ofícios comunitários, zela para que a comunidade seja uma casa de oração. Acolhe, educa, encoraja os carismas no Espírito Santo, na sua atualização e na sua renovação, e também vigia quanto à regularidade do acompanhamento e da formação espiritual pessoal. Ele é o responsável e o garante. Vela para que em cada uma das casas reine uma boa e sã espiritualidade mariana. A comunidade é filha do Verbo e ela também é filha da Virgem Maria. Cuida do conjunto da comunidade através do meio pastoral que são os capítulos, para conduzir, alimentar, orientar, confirmar ou corrigir um rebanho no seu conjunto. Em comunhão com o fundador e o moderador geral, ele desenvolve e organiza os programas de formação inicial, a formação do noviciado comunitário e a formação permanente de todos os comunitários segundo os seus estados de vida. Então, que bonito ver o papel desse formador geral que vai vigiar sobre tudo que vai conduzir ao crescimento das almas, tanto no acompanhamento como na formação objetiva do carisma, para que as almas sejam fortificadas, cheias da graça, encorajadas a crescer também nos carismas que lhes são confiados. E é uma palavra muito bonita, a comunidade é filha do Verbo, quer dizer que a própria comunidade se deixa gerar pela palavra, ela também é filha da Virgem Maria, ela se deixa gerar pela Virgem Maria, ensinar pela Virgem Maria, e justamente um dos meios com os quais nos deixamos ensinar são os capítulos da quinta-feira, que vão nos formando como família espiritual. Gálatas 1, hoje a leitura de hoje, admire-me que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a um outro evangelho. Que não haja outro, mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Entretanto, se alguém, ainda de nós mesmos ou de um anjo do céu, vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos, seja anátema. Como já vos dissemos, volto a dizê-lo agora. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que recebeste, seja anátema. É porventura o favor dos homens que agora eu busco ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quisesse agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Com efeito, se eu vos faço saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, pois eu não recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Muito bonito perceber essa exortação de Gálatas, e quero vos anunciar que o nosso fundador termina esse livro, esse novo livro de São Paulo sobre justamente Gálatas. Então, em breve teremos esse belíssimo livro sobre adentrarmos em todas as questões mais profundas, exegéticas, bíblicas desse grande livro que nos exorta a uma liberdade interior. E aqui Paulo vai dizer, mas como é possível? Vocês que deram a vida ao Evangelho tão depressa trocam o Evangelho por outra doutrina, por outra via. Não passeis a outro evangelho. É a súplica de Paulo para que justamente a pessoa não se deixe corromper, não se deixe levar por outras doutrinas, mas ao contrário, seja arauto do evangelho que recebeu e não anátema, isto é, aquele que rejeita a sua fé, que rejeita aquilo que aprendeu de Deus. Com efeito, o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, muito forte essa palavra de Paulo, pois eu não recebi nem aprendi de algum homem, mas por revelação de Jesus Cristo.
Por isso que diante da palavra devemos ter toda a humildade, porque não é um homem que nos ensina, não é Paulo, ou Mateus ou Marcos, mas é o próprio Deus, que através de Paulo, Mateus ou Marcos nos ensina, nos fala e nos forma. Salmo 110, aleluia, eu celebro o Senhor de todo o coração, na intimidade dos retos e no conselho dos grandes. Grandes são as obras de Deus, dignas de estudo para quem as ama. Justiça e verdade são as obras da sua mão. Seus preceitos todos merecem confiança. São estáveis para sempre e eternamente vão cumprir-se com verdade e retidão. Ele envia libertação para o seu povo, declarando sua aliança para sempre. Seu nome é sagrado e terrível. Seu louvor permanece para sempre. Grandes são as obras do Senhor, dignas de estudo para quem as ama. Quer dizer que quem ama o Senhor se debruça sobre as Escrituras e estuda a palavra. Não podemos dizer que amamos a palavra de Deus, que amamos o próprio Deus, se não estudarmos o Evangelho, se não estudarmos as Escrituras, se não nos consagrarmos à palavra. Por isso, a comunidade Sementes do Verbo oferece 9 escolas para o ano sabático, que quer dizer que você pode consagrar 9 meses para estudar a totalidade da palavra de Deus, mas também tantas casas de aliança abertas no mundo para que na tua casa tu possas entrar nessa escola do Verbo. Lucas 10, e eis que um legista se levantou e disse para experimentá-lo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, que está escrito na lei? Como leis? E ele então respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse, respondestes corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo se justificar, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus retomou, um homem desce de Jerusalém a Jericó e caiu no meio do caminho de assaltantes que, após tê-lo despojado e espancado, foram se deixando semi-morto. Casualmente, descia por esse caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, atravessando esse lugar, viu e prosseguiu. Certo samaritano em viagem, porém, chegou junto dele, viu, comoveu-se de compaixão, aproximou-se e cuidou das suas chagas, derramando óleo e vinho, depois colocou em seu próprio animal, conduzindo-o à hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-lhes ao hospedeiro, dizendo, cuida dele, e o que gastardes a mais no meu regresso eu te pagarei. Qual dos 3, em tua opinião, foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então lhe disse, vai e também tu faze o mesmo. Essa lei da misericórdia e de não se afastar, não passar adiante, mas parar e cuidar daquele que está à nossa volta é a lei do amor, é a lei do Evangelho. Se vivermos outro Evangelho que não seja da misericórdia, somos anátemas, somos pessoas que rejeitam a sua fé, porque também nós fomos cuidados um dia, também nós alguém parou e cuidou das nossas chagas, cuidou das nossas enfermidades e por isso, tendo recebido isso de graça, agora somos chamados a dar a mesma graça àqueles que nos amam e àqueles que nos estão à nossa volta e que atravessam a nossa existência. Não tenhamos medo de parar, não tenhamos medo de nos confrontar com aqueles que o Senhor põe na nossa estrada. E façamos como esse bom samaritano que se abaixa, que cuida das chagas com o óleo da palavra, com o óleo da misericórdia, com esse vinho novo que é o amor de Jesus do seu coração, sempre aberto, sempre capaz de perdoar. Santo Ambrósio hoje nos dá uma palavra dizendo assim, o Senhor de modo divino também te ensinou a bondade do Pai, que sabe dar boas coisas, para que ao bom peças tudo o que é bom. Ele aconselhou a orar com insistência e repetidamente, não em prece fastidiosa pela duração, mas continuada pela frequência. Futilidades fogem, as mais das vezes, a longa oração e, na muita interrompida facilmente, se insinua o descuido. Então o Senhor, de modo divino, também te ensinou a bondade do Pai, para que peças tudo o que é bom. E por isso Ele nos aconselha a orar sem cessar.